Bem-vindo a mais uma história onde a descoberta de uma traição transforma uma rotina familiar em um labirinto de mentiras, segredos e consequências inesperadas. Lá no comecinho dos anos 2000, comecei a suspeitar que minha esposa estava fazendo algo. Nossos dois filhos tinham cerca de 4 e 6 anos. Ainda eram pequenos, mas não tão pequenos que não pudessem te contar algo sobre o que havia acontecido no dia deles. Eles começaram a falar bastante sobre passar o dia na casa dos pais da minha esposa. O que em si não era tão estranho, mas como eles moravam a cerca de 90 minutos de distância, ir lá 2 ou 3 vezes por semana parecia um pouco demais. Basicamente, era todo dia em que ela não estava trabalhando no emprego de meio período. Quando perguntei a ela sobre isso, ela negou, mas nunca foi boa mentirosa. Então, comecei a acompanhar a quilometragem do carro dela, e como eu suspeitava, ela estava percorrendo cerca de 400 milhas a mais por semana. Eu sabia que algo estava acontecendo. Então um dia, sentei na frente do computador e ela havia deixado um bilhete adesivo com a senha do AOL dela escrito ao lado do teclado. Não consegui resistir e entrei para ler os e-mails dela e vi algumas trocas de e-mail entre ela e a melhor amiga da faculdade, onde elas discutiam como minha esposa estava transando regularmente com um de seus ex-namorados do ensino médio. Não havia menção de detalhes sobre ele, exceto que minha esposa estava falando mal da esposa dele, zombando de como ela tinha engordado depois de ter filhos. De qualquer forma, imprimi essas trocas de e-mail e escondi. Ainda precisava saber os detalhes, então chamei um amigo que era policial e ele sugeriu que eu contatasse um cara que ele conhecia que tinha saído da polícia para se tornar um detetive particular. Ron foi ótimo. Eu paguei seu adiantamento e dei a ele os e-mails e o pouco que sabia sobre as atividades da minha esposa, e ele descobriu exatamente o que ela estava fazendo. O relatório dele detalhava com fotos e horários, datas, localizações, tudo sobre como ela levava as crianças para a casa dos pais. Depois ia se encontrar com esse cara para almoçar e, em seguida, iam para um motel vagabundo por algumas horas, após as quais ela buscava as crianças e voltava para casa. Nesse ponto, contratei um advogado de divórcio. Meus pais traíram um ao outro e as consequências definitivamente estragaram a infância minha e dos meus irmãos. Era algo totalmente inaceitável. Também pedi ao Ron para descobrir o que pudesse sobre esse cara. Ron realmente se destacou. Descobri o nome dele, Bob, que ele era casado e tinha 3 filhos. Também descobri que ele trabalhava como vice-presidente de vendas na empresa do sogro dele. Nesse momento, pedi para meu advogado redigir os papéis do divórcio. Também pedi mais algumas cópias do relatório dele e tinha mais uma coisa que queria que ele fizesse por mim. No mesmo dia em que enviei os papéis do divórcio para minha esposa no trabalho, pedi ao Ron para se encontrar com a esposa desse cara e mostrar tudo o que ele havia descoberto. Ela parecia simpática e achei que ela merecia saber o que seu querido maridão estava aprontando. O que ela fizesse com essa informação era problema dela. Embora as informações sobre a infidelidade da minha esposa não importassem muito no processo de divórcio, a esposa do Bob fez um verdadeiro estrago nele. De acordo com os documentos públicos disponíveis do tribunal sobre o divórcio e outros procedimentos relacionados, ela esvaziou a conta conjunta deles, levou as crianças e foi embora. Assim que o pai dela descobriu o que ele havia feito, Bob foi demitido. Como os pais dela realmente possuíam a casa onde Bob e a esposa moravam, ele também foi despejado. O divórcio deles foi feio, muitas brigas dentro e aparentemente fora do tribunal. Acho que o Bob foi até a casa e começou a discutir com a esposa dele, e a situação escalou a tal ponto que o irmão dela interveio e o Bob levou um soco no nariz. Houve ordens de restrição, mais alguns incidentes com boletins de ocorrência, acusações criminais, tempo de prisão e por aí vai. Não consigo encontrar o Bob em lugar nenhum na internet hoje em dia. A última vez que eu vi ele tinha deixado o estado, e a ex-esposa dele se saiu bem, foi trabalhar na empresa do pai dela e assumiu o controle e depois se aposentou. Quanto a mim, eu e minha ex nos demos bem o suficiente. Não interagi com ela em nada que não fosse relacionado aos filhos, e agora que eles são adultos, não falo mais com ela. Não odeio nem nada, mas só me importo no contexto de que ela é a mãe dos meus filhos, e é importante para eles. Nada além disso. Esta foi nossa história do dia.
Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo.